tipo de situação no nosso país. Então não é uma situação que ficou lá no passado, ainda se faz presente. E aí vai trazendo a falta de representatividade, né? Além do nosso país ser muito miscigenado, né, a gente acaba sendo representado por grupos muito específicos. Voltando lá no nosso slide, então, para a gente falar sobre isso, né? A consolidação de um Estado-nação passa pela soberania territorial que pressupõe a união da população em torno de uma identidade nacional. O nacionalismo no país é uma busca contínua desde o século XVIII, enquanto na prática as diversas etnias do nosso território reproduzem sua cultura, fazendo emergir uma diversidade que não se traduz em uma unidade. Né? Então, como a gente tem essa diversidade muito grande no nosso país, é difícil a gente conseguir fazer, né, traduzir em uma única unidade, em uma única cultura, em uma única identidade nacional. O governo, né, muitas vezes, ele tenta através de campanhas publicitárias, através da criação de slogans. Então, nós tivemos propostas para promover o nacionalismo, principalmente a partir dessas campanhas, como, né, os slogans Brasil, ame ou deixo, né, que foi trazido na ditadura militar, ou sou brasileiro e não desisto nunca, lá nos anos 2000, mas isso não colou, né, porque é muito diversa, muitas ideias diferentes também no nosso país. Unir uma sociedade extremamente contraditória, com altos índices de segregação social e espacial e de grande diversidade cultural. Então, é muito difícil a gente criar realmente esse sentimento de nacionalismo, né? E, para fechar, eu trago aqui uma citação, então, do Nogueira. Os países com profundas divisões políticas em questões linguísticas, étnicas ou religiosas serão sempre mais difíceis de governar do que a sociedades mais homogêneas. Da mesma forma, a fragmentação dos grupos de interesse pode tornar mais difícil a elaboração de políticas públicas, tanto no campo econômico quanto em relação à harmonização dos seus interesses. Então, o que a gente pode chegar à conclusão, né? Como é muito diverso, é difícil agradar todo mundo, né? O poder, ele acaba governando em prol de um determinado grupo, que não é o geral também, né? Que deveria se fazer dessa maneira, né? Governar para todo mundo, porque se for, né? Já que a gente tem o direito ao voto, né, eles deveriam governar para todos, mas não é isso que acaba acontecendo. Então, a gente tem uma diversidade linguística, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. E é difícil criar uma identidade cultural. Então, se a gente for pensar, né, até no sotaque, né, tem o sotaque carioca, tem o sotaque paulista, tem o sotaque nordestino. Então, olha a diversidade. Como que a gente vai criar uma única identidade cultural para um país que é tão diverso? Né? A gente vai acabar excluindo, né, outros. Então, por isso que se faz tão difícil. Então, numa sociedade que é mais homogênea, é mais fácil da gente criar essa identidade nacional, né, essa identidade mais cultural. Então, realmente, né, é um ponto positivo sermos tão diversos, mas acaba trazendo também essas questões que acabam dificultando, né, a criação aí de uma identidade nacional. Uma das categorias de análise espacial da geografia é a categoria de região. Você sabe o que é região? Sabe o que é regionalizar? Conhece as diferentes formas, né, de se regionalizar o território brasileiro? É isso que nós vamos conhecer agora. Acompanhe comigo. Então, a regionalização é uma divisão que permite identificar singularidades do espaço, ou seja, unir elementos do território e compreendê-los aí de uma forma articulada. Quando a gente vai fazer essa regionalização, essa divisão, a gente tem que fazer algumas questões, né? Primeiramente, quais critérios são adotados para que essa regionalização seja estabelecida, né? Se vai ser socioeconômica, natural, cultural. Também, o que se pretende demonstrar, né? Se uma área que tem uma maior concentração ou menor concentração de tal elemento, de tal recurso, né? Ou uma comparação. E ainda a gente pode pensar qual é o objetivo dessa regionalização. Se é fazer uma análise de dar razões dessas características, estar estabelecidas em determinado lugar e não ter no outro, né? Estabelecer projetos. Então, a gente tem que pensar aí. E aí eu trago, né, duas divisões regionais em contextos diferentes, né, contextos históricos diferentes aqui do nosso país. Então, é diferente daquela regionalização que a gente está habituado a observar do IBGE, né, em 5 grandes regiões. Então, essa aqui é a regionalização dos complexos regionais do Pedro Geiger, né, do Pinchas, elaborada em 1964. E aqui a outra é os 4 Brasis de Milton Santos e da Maria Silveira, né, de 1964.
1999. Então, 64 e 99, duas realidades, dois contextos distintos. O que a gente pode observar aqui, né? Que ambas acabam privilegiando os aspectos socioeconômicos e sem dar ênfase nos aspectos naturais, né? Então, aqui as regiões Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, Amazônia, Centro-Oeste concentrada e Nordeste. Então, o foco é a questão socioeconômica. E as duas regionalizações, a gente pode identificar que elas acabam transcendendo a divisão territorial dos estados, né? Algo que é respeitado, por exemplo, lá na regionalização do IBGE. Então, observe, né? Aqui, ó, o estado do Maranhão, por exemplo, ele acaba sendo dividido entre a região Amazônia e Nordeste, né? Aqui na outra, do Milton Santos, ele acaba respeitando, né? A gente tem essa divisão dos estados certinho, né? Mas aqui na do Pedro, não. A divisão aqui, regionalização do Brasil, do Milton Santos, considera a articulação territorial, o grau de inserção do meio técnico científico e informacional, né? Que é um conceito aí abordado pelo Milton Santos. E aí, vamos conhecer outras regionalizações que trazem, né, regionalizações que trazem também a composição em 5 regiões. Eu tenho a do Delgado de Carvalho de 1913, né, que traz uma divisão a partir de regiões naturais, então baseada no relevo, no clima, na vegetação. A presença de subdivisões devido à heterogeneidade das grandes regiões e mantém a unidade política, né? Então a divisão aí dos estados, e foi elaborada principalmente para fins didáticos. Então o questionamento que eu fiz lá, né? Qual é o objetivo? Aqui, fim didático. Temos também aqui a regionalização do Anuário Estatístico do Brasil de 1938, que é baseada na divisão realizada pelo Ministério da Agricultura e foi adotada depois pelo IBGE. Essa regionalização aqui do Anuário Estatístico é até interessante a gente ressaltar, porque precisava de uma regionalização para ser utilizada nas publicações, no estabelecimento de políticas públicas, e a gente não tinha uma regionalização ainda. Então foi utilizada essa publicada, né, para se estabelecer a questões políticas, né, e os documentos oficiais. Depois o IBGE acabou se apropriando, né, fazendo algumas alterações. Então essa é considerada a primeira oficial, tá? Voltando lá para o nosso slide, temos também a produzida pelo Conselho Técnico de Economia e Finanças, né, que são as regiões geoeconômicas, e a do IBGE, finalmente, né, em 1942, baseada na proposta lá do Delgado de Carvalho de 1913, estabelece as grandes regiões a partir de critérios físicos e naturais e as suas subdivisões a partir de critérios socioeconômicos, mantém a unidade política, né, a divisão dos estados, e é utilizada para fins estatísticos. Então, quando, né, a gente observa dados abordados, documentos do IBGE, a gente vai ver essa regionalização. Lembrando que ela foi criada em 42, mas ela teve alterações nos anos de 1970 e também em 1990. Então, essa é a regionalização que a gente está mais habituado, né, a observar, né, das 5 grandes regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, tudo que a gente vai observar